Nós vamos agora trabalhar com séries uniformes de pagamento finitas e vamos ver as expressões para cálculo do principal, prestação e montante. Então vamos começar a fazer isso através desse exemplo. Quanto precisaríamos depositar hoje em uma conta aplicação financeira que rende 0,5% ao mês para podermos fazer 10 retiradas mensais de 1.500 já a partir do próximo mês? Então eu quero saber que valor presente eu tenho que colocar nessa aplicação hoje para conseguir fazer 10 retiradas de 1.500 se ela remunera 0,5% ao mês. Eu vou transformar esse fluxo de caixa aqui, que eu não sei calcular, em duas coisas que eu sei calcular, que são uma perpetuidade, né, a partir do próximo mês, perpetuidade de 1.500 por mês, menos uma perpetuidade postecipada, que eu também sei calcular. No vídeo anterior, a gente fez exatamente esses dois exemplos, né? E a gente viu que esse valor presente era 300 mil e esse valor presente aqui era 285.404,38. Esse fluxo aqui menos esse vai me dar exatamente 10 prestações de 1.500. E aí, a diferença entre esses dois valores presentes é o valor dessas duas prestações, dessas 10 prestações, né? O valor presente dessas 10 prestações. Então, só que eu preciso de uma expressão para isso, né? Então, eu fiz o valor presente da primeira série infinita, menos o valor presente da série infinita diferida, né? E a gente já viu, né, que essa perpetuidade, o valor é A sobre I, e essa daqui A sobre I vezes 1 sobre 1 mais I elevado a N, que está no vídeo anterior. Então, o valor presente de uma série uniforme finita postecipada é a prestação dividido pela taxa, que multiplica 1 menos 1 sobre 1 mais I elevado a N. E daqui eu posso tirar a expressão da prestação a partir do valor presente, da taxa e do número de períodos. Lembrando que a taxa é sempre na forma decimal, o N é o número de períodos inteiro e o I e o N sempre na mesma unidade de tempo, né, gente? Então, se a prestação é mensal, você precisa de uma taxa ao mês. Se a prestação é bimestral, você precisa de uma taxa ao bimestre. E aí fazer, né, por equivalência de taxas, a adequação necessária. Então, nesse exemplo que a gente fez aí, se eu aplicasse a expressão, né, diretamente, prestação dividido pela taxa, que multiplica 1 menos 1 sobre 1 mais a taxa elevado ao número de prestações, eu chegaria nesse valor de 14.595,62 diretamente. Tá ok? Antes da gente ir para o próximo exemplo, eu vou mostrar para vocês no Excel como fazer isso. Então, estão aqui os dados, né? Prestação, taxa e o N. E a expressão no Excel para a gente fazer essa conta é o VP. VP, ele vai pedindo ali, ó, a taxa, o número de períodos, a prestação, o valor futuro a gente não tem, e o tipo. Aqui no Excel você define se a prestação é postecipada, fim do período, ou antecipada, começo do período. A nossa é postecipada, então eu vou ter um valor presente de 14.595,62, que é o valor que a gente obteve aqui. Tá certo? Ele vai dar sempre, né, o sinal trocado. Aqui são retiradas, então aqui é um depósito, né? São retiradas, então aqui é um depósito, né? Entradas aqui, saída de caixa é o valor presente no valor negativo. No exemplo 5,
um financiamento no valor de R$ 1.500 deverá ser quitado em 10 prestações mensais sucessivas, a primeira com vencimento 30 dias após a liberação dos recursos. Calcule o valor da prestação admitindo que a financeira esteja cobrando 120% ao ano de juros. Aqui eu já tenho que fazer uma compatibilização de taxa, né? Porque eu estou com a taxa ao ano e o meu problema pede o valor de uma prestação mensal. Então, uma taxa ao ano transformar em mensal é 1 mais a taxa, raiz 12, menos 1 vezes 100, 6,79% ao mês. Então, eu tenho o valor presente de 1.500, a taxa mensal e eu preciso do valor das 10 prestações. Usando a expressão do cálculo da prestação, né? 1.500, que multiplica a taxa, que multiplica 1 mais a taxa elevado a n, dividido por 1 mais a taxa elevado a n menos 1, vai dar 211,51. E aí, aqui no Excel, né, a expressão para fazer isso, bom, antes eu preciso compatibilizar a taxa aqui, né? Então, a gente vai fazer 1 mais essa taxa aqui, elevado a 1 dividido por 12, menos 1. 6,79% ao mês. E a expressão no Excel para calcular a prestação é PGTO. PGTO, a taxa, o número de períodos, o valor presente, o valor futuro a gente não tem, e o tipo fim do período. Então, você vai pagar prestações de 211,51, que foi o valor que a gente calculou aqui com a fórmula, né? Ok. Agora, vamos refazer o exemplo anterior, admitindo que a primeira prestação seja dada como entrada, ou seja, a prestação é antecipada. A primeira prestação coincide com o momento zero, em que você recebe o valor, né, do empréstimo. Então, qual que é a ideia aqui? A prestação, a expressão que a gente tem, calcula postecipada. Vai ser sempre valores postecipados. Então, você usa a fórmula, chega em 211,51, que é um valor que você vai pagar no final do mês. Se você vai pagar no início do mês, você tem que pagar um valor menor, né? Então, você divide por 1 mais a taxa, e esse é o valor da série antecipada, da prestação antecipada. Eu gosto muito dessa lógica, né? Se você está antecipando, você tem que pagar menos. Você divide por 1 mais a taxa. Tá certo? No Excel, né, a gente viu que você tem como fazer bastaria a gente mudar aqui, né? Eu vou até copiar aqui essa fórmula aqui para baixo e só substituir esse zero aqui por 1, né? Ao invés de fim do período, é começo do período, ó. Ele já dá o valor direto, 198,06, né? A gente está com as mesmas entradas, né, os mesmos argumentos aqui de entrada do exemplo anterior, e eu só mudei o finalzinho de fim do período, que era 0, para início do período, que é 1. Então, ele dá o valor da série antecipada. Ok? Bom, agora vamos calcular o montante, né, e a prestação. Imagina que eu te dou uma série finita de prestações uniformes e eu quero calcular o montante, o valor lá no futuro. Se eu trouxer esse montante para o momento zero, eu faço isso dividindo por 1 mais a taxa elevado a n. E aqui eu tenho o valor presente das n prestações iguais a A, né? Esse valor presente aqui, eu já sei, né, que é A, que multiplica 1 mais I elevado a n menos 1, dividido por I, que multiplica 1 mais I elevado a n. Então, aqui eu consigo retirar a expressão do montante em função
da prestação da taxa e do número de prestações. Esse 1 mais i aqui, né, e elevado a n cancela com esse aqui, e a gente fica com a, que multiplica 1 mais i elevado a n menos 1 sobre i. Então, eu tenho a expressão do montante, do valor futuro, né, de uma série uniforme postecipada. E daqui eu consigo, então, resolvendo para o A, tirar o valor da prestação, né, a partir de montante, taxa e número de períodos. Fazendo um exemplo de aplicação, a gente vai ter, no último ano, a cada 2 meses, você depositou 500 em uma poupança programada, que rendeu 1,5% ao mês a título de juros e correção. Se hoje foi seu 6º e último depósito, calcule qual o valor total acumulado em sua aplicação. Eu já tenho um probleminha aqui que é compatibilizar a taxa com a periodicidade do fluxo, né? Porque a gente está com 500 em prestações bimestrais e a minha taxa é ao mês. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é achar a taxa ao bimestre, que é 1 mais a taxa mensal ao quadrado menos 1 vezes 100, 3,0225 ao bimestre. Com a taxa compatível com a periodicidade do fluxo, eu vou poder usar a expressão do cálculo do valor futuro aqui, do montante, né? Em função da prestação, que é 500, a taxa eu já calculei, são 6 prestações, e eu chego no valor aqui do montante. No Excel, esse exemplo aqui, eu vou primeiro, né, aqui também compatibilizar a minha taxa, 1 mais i ao quadrado menos 1, 3,02, né, 25 ao bimestre. Então, a expressão aqui no Excel para cálculo de montante, né, é o VF, a taxa ao bimestre, o número de períodos 6, a prestação, como são depósitos que você vai fazendo, vamos colocar o negativo aqui, menos 500, né? O valor presente a gente não tem e o tipo, que é o fim de período. Se você não informar nada, o Excel vai automaticamente assumir fim de período, tá, gente? Então, 3.236,03 é o valor que a gente obteve aqui com a fórmula. Bom, e a gente tem expressões para o número de prestações também, a partir do montante de prestação. Se a gente quiser extrair aqui uma expressão para o N, né? Eu vou passar esse I para cá multiplicando, o A para cá dividindo, esse 1 vem para cá somando, fica 1 mais I elevado a N. Para eu resolver para o N, eu tenho que aplicar logaritmo, não é? Isso aqui, então, fica N log de 1 mais I. E o N, então, é o log de FI sobre A mais 1 sobre log de 1 mais I. A partir do principal e da prestação, a gente vai ter, né, o cálculo aqui do valor presente. A gente vai resolver também, né, até chegar aqui 1 mais I elevado a N, aplica o logaritmo dos dois lados e eu tenho o valor aqui da expressão de N, que vai ser menos log de 1 menos PI sobre A, sobre log de 1 mais I. Uma aplicação aqui, né? Quantas prestações bimestrais iguais a 500 serão necessárias para a formação de um montante de 3.236,03? Esse é exatamente o exemplo anterior, né? Que a gente já sabe que são 6 prestações. Considere uma taxa mensal de 1,5% ao mês e a última prestação coincidente com a data em que o valor vai estar disponível, né? Então, com a expressão do cálculo do N, a gente vai substituir aqui os valores do montante, da taxa e da prestação. E a gente vai ter aqui, né, a taxa que é o bimestre, né, que a gente fez aquela adequação antes. E aqui eu vou chegar no valor de 6 prestações. Então, no Excel, a gente vai resolver com a expressão do número de períodos, e aí eu vou precisar aqui da taxa ao bimestre, né, que a gente já tem aqui, tá certo?
e vou usar o valor aqui do montante, vou endereçar essa célula para poder usar todas as casas decimais, né? E aqui a gente usa a função NPER, informando a taxa ao bimestre, informando a prestação com o sinal negativo, menos 500. A gente não tem o valor presente, o que eu tenho é o valor futuro, que é esse aqui, né? E o tipo fim do período. A gente vai chegar em 6 prestações, assim como a gente chegou aqui com o cálculo na fórmula, ok?